Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Amantíssimo Coração de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Amantíssimo Coração de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Amantíssimo Coração de São José. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, que tendes direito às adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e todas as ações que farei durante este dia. Meus irmãos, paz e bem para todos. Hoje aqui no nosso canal vamos falar um pouquinho sobre a profecia de Nossa Senhora, a vidente australiana Pietricita, em 1984, sobre o último Papa Pedro II. Tem alguns relatos também do São Malaquias, né? Para que nós possamos vir a entender. E Nossa Senhora, a essa vidente, em 1984, ela falou que viria um Papa, Pedro II, que esse não seria sacerdote, seria um homem, um pai de família. Para você ter mais conhecimento, vamos trazer aqui para você, né, que está aí sempre participando dos nossos lives, está aí sempre, né, interagindo com a gente. Peço que compartilhe aí para que mais pessoas também possam assistir e também possam ter esse conhecimento, né? Nós sabemos que nas profecias de São Malaquia, né, ele falou muito aí dos papas com relação do que nós estamos vivendo hoje, né? Isso é muito importante para nós termos esse entendimento. Diz assim: na perseguição final, a Sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que, então, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. Oficialmente, a Igreja nunca deu muita importância à profecia de São Malaquias. Por via das dúvidas, veja como, segundo o site da agência boliviana de notícias Bompris, as visões do santo profeta caracterizaram os 4 últimos pontífices. Nós sabemos que a própria igreja, ela, quando fala em aparição, em alguma profecia, ela é muito rígida com relação a isso, né? Sabemos que para uma aparição, uma profecia ser aprovada pela igreja tem que ser mais de 100 anos. E as profecias de São Malaquias tem umas que a igreja não aprovou, não foi aprovado pela igreja, e até mesmo, né, não veio a ser divulgado essas profecias de São Malaquias, principalmente nessa parte que fala sobre o profeta Pedro II. Mas Nossa Senhora, a vidente, né, ela fala sobre essa profecia que virá esse homem, né, profeta Pedro II, e que Roma será destruída. Diz assim, na profecia de Nossa Senhora, né, a essa vidente lá da Austrália, né, falando aí sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Nós já estamos vivendo isso aí. Em 1984, Nossa Senhora disse: quando o Santo Papa morrer, Marte, a Igreja verdadeira, Jesus, deverá ocultar-se depois da morte do meu amado filho João Paulo II. Ela diz assim, prosseguindo, ela diz assim: o trono de São Pedro ficará vazio durante um tempo e depois um falso papa. O antipapa será eleito ao trono de São Pedro e não será outro mais que o profeta do anticristo. Né? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Está havendo uma preparação para a manifestação do anticristo, está havendo um ecumenismo, uma falsa igreja dentro da Igreja Católica na qual o anticristo vai se manifestar. Sabemos que esse homem da iniquidade, para ele vir à terra, precisa ter uma só religião, uma só moeda, uma só política para ele reinar. E o ecumenismo está se encaminhando para uma igreja, única igreja, a igreja do anticristo. E sabemos que já tem um falso profeta já se preparando para isso. Para o anticristo se manifestar, precisa do precursor e do falso profeta.
Nossa Senhora diz: trará ele ao caos na Santa Mãe Igreja, porém o seu tempo será curto e no final será vencido pelo grande guerreiro, o Arcanjo São Miguel. Durante esse período não faltará, pois um lugar oculto, um Santíssimo Vigário que cuidará da Igreja sofredora. Nossa Senhora, em 1985, ela diz: sabeis que um vigário grande e santo estará escondido. Aqui ela já fala sobre o Papa Pedro II. Enquanto o antipapa reina no trono de Pedro, este Papa Pedro II será ele o último Papa de toda a história e guiará a Igreja em sua era escura, os tempos obscuros em seus momentos finais da história e da humanidade. Sabemos que a Igreja está passando por um grande caos, né? Está havendo uma mudança muito grande, o modernismo, a teologia da libertação. O que Deus deixou está sendo mudado. A igreja primitiva está sendo transformada por uma igreja nova, missa nova. E sabemos que o profeta ele veio preservando tudo aquilo que Deus deixou. Tudo aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos conservar. A igreja primitiva ele defendeu. Por isso escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens com todas essas verdades de como adorar o nosso Senhor Jesus Cristo corretamente, com respeito, como era de antigamente, antes do Concílio Vaticano II. Como usar as vestes, andar modestamente, né? Tudo isso ele veio a ensinar. O profeta Pedro II escreveu um livro com a assinatura de Deus, falando tudo isso que nós devemos seguir. Devemos conservar o que Deus deixou. E isso está diante dos nossos olhos. Tem um livro com todos esses escritos de como prepararmos para a espera de Jesus, mesmo com tanta dificuldade que a igreja está passando, com tanta perseguição, com tanta transformação, mas Jesus escolheu o profeta Pedro II que viesse a orientar os seus escolhidos para que no fim dos tempos estivéssemos preparados. Nossa Senhora diz: rezai também por ele, por esse Papa, pois ele necessita das vossas orações, não é sacerdote, e nesse momento é um pai de família comum e corrente. Todavia conhece a missão que lhe foi confiada, e também nosso santo vigário João Paulo II. Nossa Senhora pede para rezar, que rezasse por ele, por esse homem que não é sacerdote, que não é bispo, mas é um homem, pai de família, que viria para dar o ensinamento da igreja verdadeira, para mostrar o ensinamento da igreja primitiva, para não deixar de lado o que Deus deixou, não jogar para debaixo do tapete a palavra de Deus, a igreja conservadora, mas ele veio para que viesse reinar essa nova igreja, a igreja conservadora. E por isso, aqueles que dão ouvido a essas mensagens, ao livro, a palavra viva de Deus, têm o conhecimento de todos esses escritos. Como ter o comportamento diante de Jesus sacramentado, como participar da Santa Missa, como usar modestamente, pois o profeta ele falava muito sobre a modéstia, o jeito de vestir, o modo de como devemos obedecer a Deus. Preservava, zelava pela igreja primitiva, a que Deus deixou. Aqueles que obedecem esses escritos, as mensagens, têm o conhecimento da igreja conservadora. E aqui nessa mensagem, Nossa Senhora pede que rezamos pelo profeta Pedro II, rezamos para que a sua família continue firme e forte, né, divulgando os escritos, continua com a missão que Deus a confiou. Nossa Senhora diz aqui ainda, em 1987, em breve, queridos filhos, meus compreendereis qual grande missão. Ela diz assim, em breve, queridos filhos meus, compreendereis qual a grande missão que temos outorgado a este filho. Por isso nós sabemos que Jesus pediu ao profeta que fizesse uma arca e dentro dessa arca colocasse todos os livros na qual ele escreveu, que foi escrito por ele. O Divino Espírito Santo usava a mão dele para que viesse escrever todas essas mensagens por Jesus.
e está dentro de uma arca todos os escritos que o profeta escreveu desde o início até o final. A vidente da Austrália, Piedricita, igualmente tem sido profetizado por muitos santos na história da igreja e através de muitas aparições. Eu hoje, este filho meu e a quem está destinado a sentar-se na cadeira de Pedro como Papa Pedro II, o último Papa reinante Santa Mãe Igreja. Quero que entendais, porque falarei com as mesmas palavras em cada lugar de aparição. É através do mundo que a Igreja tem que saber e entender que a morte do nosso amado vigário Papa João Paulo II, um falso Papa, se sentará na cadeira de Pedro. Atualmente é um cardeal. Ali está sentado no trono de Pedro vocês, filhos meus. Não há vez de seguir e obedecê-lo. Está aí Nossa Senhora falando, né? Não devemos seguir e nem obedecer a um homem que da sua boca sai muitas heresias contra Deus, blasfêmias. Não devemos compactuar com o erro. Nós, como cristãos, devemos defender com a verdade. Devemos rezar para que as pessoas enxergam a verdade, porque são muitas pessoas que acham que é normal e continuam acreditando no que ele fala. Nossa Senhora, porque ele estará ali por nosso inimigo, Satã, Lúcifer, rei dos demônios, estará posto igualmente sobre a cadeira de Pedro pelo anticristo. Assim, cuidado, escutai, mantedes em vossos olhos os vossos olhos abertos em muitos acontecimentos que ocorreram dentro da Santa Mãe Igreja em pouco tempo. Aqui Nossa Senhora fala, reprisando, falando novamente, colocando ênfase, porque ele estará ali por nosso inimigo Satã, Lúcifer, rei dos demônios, estará posto igualmente sobre a cadeira de Pedro pelo anticristo. E sabemos que, não julgando, mas sabemos que para o anticristo vir, a terra precisa de um homem, um falso profeta, para preparar a sua, vamos dizer assim, a sua cama, o seu caminho. E sabemos que está aí o ecumenismo, levando as pessoas a acreditarem, a se formarem uma igreja só, na qual abolindo a igreja primitiva, a igreja que Deus deixou. Porque nessa nova igreja não vai aceitar Nossa Senhora, os santos e os anjos. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam toda a verdade. E Nossa Senhora disse assim, cuidado, cuidado, filhos. Escutai, mantedes os vossos olhos abertos em muitos acontecimentos que ocorreram dentro da Santa Mãe Igreja em pouco tempo. Então nós estamos vivendo isso, Nossa Senhora já havia nos avisado, já havia falado sobre isso, e cabe a cada um de nós vigiarmos e orarmos para não cairmos em tentação. Rezar para que as pessoas elas possam ter também o entendimento, o discernimento do que está acontecendo. E não compactua com o erro, não aceite o erro. Rezemos por essas pessoas. Estamos vivendo o fim dos tempos. Sabemos que o anticristo já está na terra, mas ele para se manifestar, precisa o mundo estar na miséria. Precisa se formar uma só moeda, uma só política, uma só religião para ele comandar. Ele será um homem cativador, o homem da iniquidade, cativará muitos. Ele reinará por 7 anos. Sendo 3 anos e meio, ele vai ser um homem cativador, vai dizer que vai trazer a paz, o amor, a prosperidade para todos. Ele será aplaudido por todos. Muitos vão pensar que ele será o Messias, o Cristo, mas não. 3 anos e meio ele será um homem bom, trará paz, mas depois de 3 anos e meio, que se completa 7 anos, ele mostrará quem ele realmente é. E muitos se assustarão. Serão tarde para aqueles que deixarão ser marcado pela marca da besta. Aqueles que não se deixar, será perseguido pelo anticristo, mas Deus dará toda a força e toda a coragem de viver. Então coloque no seu coração essas mensagens, esses escritos, e que Nossa Senhora nos dê entendimento, a sabedoria de como vivermos nesse tempo, porque estamos vivendo nos tempos finais. As profecias estão se cumprindo. Feliz daquele que busca a verdade, vive com a verdade e luta pela verdade. Rezemos para que as pessoas elas enxergam a verdade, buscam a Deus, a conversão. Amém? Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José, paz e bem para todos.